Olá, colegas da educação, eu sou a professora Jimena Forlani da UDESC e esse é o vídeo Ideologia de Gênero, parte 2, a teoria da conspiração de Marx a Butler. Neste vídeo eu pretendo apresentar as bases teóricas, os autores e autoras que foram utilizadas para dizer para nós o que é ideologia de gênero. Vamos lá? No vídeo Ideologia de Gênero, parte 1, Quem criou, por quê e para quê, eu apresentei 3 referenciais teóricos que foram utilizados por aquelas instituições que criaram essa narrativa. No Brasil, no ano de 2015, a fim de mobilizar as pessoas para se voltar contra os planos estaduais e municipais de educação, também foram distribuídos cartilhas com enunciados em relação às questões de gênero. Além dessas cartilhas, também foi divulgado um requerimento 565 de 2015, apresentado na Câmara dos Deputados pelo deputado federal Isalci, do PSDB do Distrito Federal. Esse requerimento, além de tramitar na Câmara dos Deputados, foi apresentado pelo padre Paulo Ricardo no vídeo chamado Ideologia de Gênero nos Planos Municipais de Educação. O padre mostra o requerimento afirmando tratar-se de um documento de 22 páginas extraordinariamente bem elaborado, um excelente material para quem quiser conhecer a fundo o que é ideologia de gênero. Lembrando que a narrativa ideologia de gênero supõe que há no mundo um complô internacional, ou seja, uma teoria da conspiração para destruir a família e destruir os valores morais da ideologia judaico-cristã. Para que esse entendimento se torne algo lógico e evidente, era necessário escolher teóricos e teóricas, especialmente porque seus escritos e falas serão convenientemente escolhidos para dar razão à teoria chamada ideologia de gênero. E com isso, a ideologia de gênero vai parecer uma obviedade para quem não conhece os estudos de gênero e vai parecer uma teoria da conspiração para quem minimamente conhece a teoria, a compatibilidade teórica e conceitual entre esses autores, que é capaz de entender o contexto no qual eles falaram e, portanto, evidenciar um anacronismo de ideias entre esses autores e autoras. Existem 7 referenciais teóricos escolhidos. Os 3 primeiros vão fazer uma relação direta com o marxismo. Então, será o livro Ideologia Alemã, de Marx e Engels, o outro livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, também escrito por Marx e Engels, e um artigo escrito Autoridade e Família, por Marx Horkheimer, da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt. Depois, os referenciais vão se aproximar dos estudos feministas e dos estudos de gênero, mas vamos escolher 2 autoras, Kate Millett, no livro Política Sexual, e A Dialética do Sexo, escrita por Sulamita Firestone. Depois, um referencial completamente sem propósito é escolhido, porque ele é da área médica, eu vou falar oportunamente no próximo vídeo, que são as pesquisas do Dr. John Money no Instituto Médico, né? E por fim, terminando com o livro de Judith Butler, onde ela vai então apresentar os conceitos de performatividade e de identidade de gênero. Um aspecto importante a considerar é a temporalidade dessas obras. A primeira obra mencionada nessa base teórica da ideologia de gênero é a obra da Ideologia Alemã, de 1845, enquanto que a última obra mencionada é a de Judith Butler, em 1990. Ao afirmar a ideologia de gênero que eles estão articulados entre si e que há uma intencionalidade do marxismo, dos estudos feministas, em destruir a família, eles nos apresentam numa cronologia de 145 anos entre essas obras, de autores e autoras que sequer foram contemporâneos entre si. É exatamente por causa dessa intencionalidade entre os autores e autores ser algo tão improvável sob o ponto de vista histórico, que muitas pessoas, muitos pensadores contemporâneos dizem que a ideologia de gênero é uma teoria da conspiração. Por exemplo, em relação aos 3 referenciais marxistas que já foram apresentados aqui, o que a gente vai perceber nesse requerimento? A insistência de que existe uma lógica, que a teoria marxista ela só é possível, principalmente em obter o seu intento de instaurar a Revolução Socialista, se a família for destruída. Então, nesses 3 referenciais apresentados, há um esforço em tentar encontrar, em pensar 3 citações que vão falar da família,
para convencer qualquer leitor de que essa é a real intenção naquele contexto, no contexto onde elas foram escritas, e que ainda existe essa intenção nos dias atuais. Por exemplo, o livro Ideologia Alemã, que no Brasil a tradução tem mais de 600 páginas, é na verdade um primeiro texto comum entre Marx e Engels, onde eles fazem uma crítica à filosofia alemã, principalmente a filosofia idealista alemã que se estendia desde a tradição vinda de Hegel. Portanto, é um texto que vai falar das premissas básicas do marxismo, principalmente as questões que envolvem a propriedade privada, o local da divisão de trabalho, onde a família é vista como um local de exploração, mas especialmente a família definida à época como a família do modelo patriarcal. Sim, então Marx e Engels vão comparar todas as suas categorias econômicas com as relações da família, mas na família, que eu repito, é patriarcal. Se essa família fosse a família solidária, uma família onde existisse divisões de trabalho, onde não existisse formas de violência e exploração, certamente ela não serviria como modelo de comparação para Marx e Engels. A seguir, aqueles que criam a narrativa e ideologia de gênero vão então se voltar aos estudos de gênero, escolhendo pontualmente duas feministas que são consideradas feministas radicais, marxistas, que vão estudar e ter o patriarcado como ponto de crítica e de análise. Essas duas feministas, a Kate Millett e a Sulamita Firestone, são consideradas extremamente truculentas, extremamente radicais nas suas análises frente à família patriarcal. Cabe lembrar, no entanto, que a classificação do feminismo em feminismo radical ou feministas teóricas do patriarcado é uma classificação que a gente já vê presente na análise de John Scott, quando John Scott, em 1986, vai publicar um artigo chamado Gênero, uma categoria útil de análise histórica. Nesse artigo, a John Scott apresenta 4 pontos de vista teóricos dos feminismos iniciais daquela década de 70. Esse feminismo radical das feministas teóricas do patriarcado, um feminismo de tradição marxista, o feminismo pós-estruturalista francês e um feminismo voltado à teoria psicanalítica de Freud. Além dessa classificação de John Scott, feita no final dos anos 80, no final dos anos 90, outro estudioso, Warren Hedges, vai nos apresentar 9 possibilidades teóricas para o feminismo. Além daquelas 4 descritas por John Scott, ele ainda vai falar do feminismo liberal, um feminismo cultural, separatista, antipornografia, pró-pornografia e o feminismo queer. Portanto, a gente teria, além de um feminismo radical que vai discutir o marxismo e o patriarcado, outras possibilidades teóricas para os feminismos, mas para a ideologia de gênero foi escolhido apenas esses que poderiam apresentar às pessoas uma ameaça, porque ele vai fazer uma discussão direta com a questão da família. Também vamos lembrar que existem aquelas pessoas que estudam gênero e que não se dizem feministas ou não se identificam com nenhuma linha teórica do feminismo dessas que eu acabei de apresentar. São pessoas que trabalham articuladas com os campos das ciências humanas, antropologia, sociologia, história, educação, psicologia ou outros campos do conhecimento científico, como as áreas da saúde, áreas das ciências exatas, que não se colocam nem como feministas radicais, marxistas, do patriarcado, da psicanálise. O uso desses referenciais marxistas e das duas feministas radicais que estudaram o patriarcado só nos servem para dizer que elas fizeram essas afirmações e essas críticas no seu tempo presente, final do século XIX e anos 70. Ninguém nega que elas tenham dito aquilo e tenham feito as suas análises em relação às famílias. Mas e hoje? Hoje, quem estuda Kate Millett e usa Sulamita Firestone para falar das famílias contemporâneas? Quem usa esses referenciais radicais marxistas no contexto da educação ou das análises dos estudos de gênero dentro das políticas públicas? A seguir, o sexto referencial
referencial escolhido tem como objetivo mostrar que o conceito de gênero não tem fundamento científico, que ele é algo desacreditado, que ele é uma farsa. É de conhecimento geral de que os estudos de gênero surgem a partir dos estudos de mulheres dentro dos estudos feministas. Portanto, surge o conceito gênero dentro das ciências humanas, em especial a antropologia, a sociologia e a história. Nessa narrativa e ideologia de gênero, o Dr. John Money, que é da área da psicologia e da medicina pediátrica, é apresentado como aquele que cria o conceito de gênero. E os seus experimentos, as suas tentativas de cuidar de crianças com malformação, principalmente malformação genital, são utilizadas como experiências fracassadas, experiências que não deram certo para mostrar que o conceito de gênero não existe. A escolha desse referencial, os trabalhos do Dr. John Money, que é conhecidamente no campo da medicina, das ciências médicas, da medicina pediátrica, da endocrinologia infantil, não se constitui como evidência científica para o conceito de gênero, porque o conceito de gênero surge dentro do campo das ciências humanas. O conceito gênero não pretende fazer qualquer interferência do campo da anatomia ou da biologia das pessoas. O conceito gênero ele é explicado a partir das construções sociais e culturais. Portanto, no campo das ciências sociais e ciências humanas. No meu entendimento, usar os casos do Dr. John Money é uma das maiores desonestidades intelectuais que comete aqueles que constroem essa narrativa chamada ideologia de gênero. E por fim a gente chega ao último referencial, que é Judith Butler. Judith Butler é uma filósofa que vai discutir o conceito de performatividade de gênero e que vai fazer com que se consiga a humanidade, principalmente no século 20 e 21, entender os sujeitos da diversidade sexual e de gênero. E por que a Judith Butler é então uma teórica tão impactante na análise social, na forma de ser homem e de mulher na nossa sociedade? Porque ela não só vai dizer que nem todas as pessoas vão estar dentro desse modelo de sexo, gênero e orientação sexual, ou seja, que vão nascer meninos masculinos e heterossexuais ou meninas femininas heterossexuais. A Judith Butler vai nos dizer que as pessoas podem ter outras conformações identitárias. Da mesma forma, ela vai nos falar dos cruzamentos de fronteiras de gênero, ou seja, de crianças que nascem de uma biologia, mas escolhem um outro gênero, diferente daqueles na qual é esperado para elas. E também, ainda, Judith Butler vai falar daquelas pessoas que não vão ter conformidade entre o seu sexo biológico e o seu gênero, e que vão querer mudar de sexo, que vão querer fazer ou não uma cirurgia de redesignação sexual. E com isso a categoria gênero passa a ser vista como um instrumento jurídico de aprovação de leis aos chamados novos direitos desses sujeitos. E, portanto, a Judith Butler é uma teórica fundamental para o reconhecimento e aceitação do direito à identidade de gênero, orientação sexual desses sujeitos, dos sujeitos da diversidade. E para nós da educação, são exatamente essas teorizações da teoria queer ou da diversidade que faz com que as pessoas façam um acolhimento mais tranquilo dos sujeitos da diferença, dos sujeitos das identidades de gênero e das diferentes orientações sexuais no âmbito da escola. Agora a pergunta que se faz é: qual é a relação de toda essa narrativa e ideologia de gênero com o que muitos chamam teoria da conspiração? Essa teoria da conspiração está relacionada diretamente com o surgimento, a partir do início dos anos 90 do século 20, do que alguns pensadores contemporâneos chamam a nova direita conservadora no mundo. Para essa direita conservadora, o marxismo abandona um pouco seus aspectos econômicos e passa a se voltar para a cultura como o local de transformação da sociedade. O movimento político dessa esquerda passa a se dar através das políticas de identidade de novos grupos que se organizam reivindicando seus direitos. Segundo Linda Kimball, uma representante dessa direita conservadora, esses grupos seriam constituídos por feministas radicais, extremistas dos movimentos negros, ativistas pela paz, os grupos dedicados aos direitos dos animais, os ambientalistas radicais e os ativistas homossexuais. Essa classificação apresentada, ela não difere muito da também vista tanto no livro de Dale O'Leary, Agenda de Gênero, quanto no livro do Dr. George Scala, Ideologia de Gênero.
Para esses autores, a promoção da agenda de gênero procede de grupos ativistas, todos de alguma maneira com interesses interrelacionados ou superpostos. E que seriam esses ativistas? Os controladores populacionais, os libertadores sexuais, os ativistas dos direitos gays, os multiculturalistas e promotores do politicamente correto, os extremistas ambientais, os neomarxistas progressistas e os pós-modernistas desconstrutivistas. Todo esse trabalho intelectual de transformar o marxismo do seu viés econômico para o seu viés cultural teria começado a partir da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt que reuniu pensadores diversos da teoria marxista. A direita conservadora vai chamar esse movimento de mudança social que teria se iniciado com Marx e Engels no século XIX, passaria pela Escola de Frankfurt a partir dos anos 30 do século XX e chegaria até hoje com os estudos feministas e estudos de gênero, vai chamar isso tudo de marxismo cultural, ou então, como ele é conhecido no Ocidente, como multiculturalismo. Quero lembrar para nós, os nossos colegas no campo da educação, segundo o professor Tomás Tadeu da Silva nesse livro, Teoria Cultural e Educação em Vocabulário Crítico, o que ele vai caracterizar como multiculturalismo. O multiculturalismo é um movimento fundamentalmente que argumenta em favor de um currículo que seja culturalmente inclusivo, incorporando as tradições culturais dos diferentes grupos culturais e sociais. Pode ser visto como resultado de uma reivindicação de grupos subordinados, como as mulheres, as pessoas negras, os homossexuais, por exemplo, para que os conhecimentos integrantes de suas tradições culturais sejam incluídos nos currículos escolares e universitários. Quem são, então, alguns pensadores expoentes desse pensamento de direita conservador, dito até por muitos ultraconservador, que vão propagar esse chamado marxismo cultural, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil? Paul Ehrlich, Pat Buchanan, William Lind e, no Brasil, dois representantes, o senhor Olavo de Carvalho e o padre Paulo Ricardo. Segundo a doutora Heidi Beirich, que ela é uma estudiosa de organizações antiterror do mundo, especialista em várias formas de extremismo e de direita, ela afirma que o conceito de marxismo cultural tem sido utilizado para demonizar feministas, homossexuais, humanistas seculares, multiculturalistas, educadores sexuais, ambientalistas, imigrantes e nacionalistas negros. Bom, portanto a gente pode concluir que tanto a narrativa e ideologia de gênero como a narrativa do marxismo cultural são estratégias de uma direita ultraconservadora que surge no mundo a partir dos anos 90, do final do século XX. Exatamente quando o mundo ocidental, especialmente, começa a mudar, a se transformar em decorrência dos movimentos sociais e dos movimentos de reivindicação de novos sujeitos. Vamos ficando por aqui nesse vídeo e não esqueça que o próximo vídeo, que será a parte número 3 da ideologia de gênero, eu vou discutir por que sexo é um conceito da biologia e gênero é um conceito da cultura e da sociedade. Ok? Então, tchau, pessoal!